Hoje você vai conhecer Hecate Anassa Eneroi, a rainha dos mortos, a face que guia as almas e nos ensina a atravessar os nossos próprios abismos. Meu nome é Lilith Vênus, sou sacerdotisa das deusas negras, guardiã da sombra e do renascimento feminino. Esse é o templo Caminho da Deusa. Vem comigo em mais este vídeo que você vai gostar muito, eu garanto. O que significa Anassa Eneroi? Rainha dos debaixo, rainha dos mortos, em fontes clássicas e compilações modernas de epítetos, este título aparece ligado a Hecate como condutora dos mortos e guardiã dos limiares. A deusa rege as transições entre a vida e a morte. Essa face mais conectada ao submundo costuma ser bastante conhecida pelas pessoas externas ao meio hecatino e até mesmo dentro dele. E deve-se possivelmente pela forma como Hecate costuma ser retratada na cultura pop. Diversos epítetos representam essa ligação direta na verdade, de Hecate com os mortos. Rainha dos mortos, rainha entre os mortos ou rainha daqueles abaixo da terra, dos mortos e os deuses abaixo. Além disso, nos papiros mágicos greco-egípcios, Hecate é chamada de Aoroboros, que devora os mortos prematuramente, Eidólios, fantasmagórica, Tanágenos, trazedora da morte. Hecate possui uma fusão com Perséfone, daí o epíteto a que causa ou traz morte. Os gregos viam o mundo dos mortos como um verdadeiro reflexo do nosso mundo. Por isso os mortos são muito parecidos conosco e possuem os mesmos desejos, medos e motivações, isso na Grécia. Apesar de comumente serem creditados de poderes sobrenaturais. Acreditava-se, pelo menos inicialmente, que esses poderes eram incomuns para a maioria dos mortos. A origem de tudo isso é que culpar os mortos por ser uma forma de evitar outras explicações que desafiam a coerência social da cultura. A crença era de que os mortos permaneciam em sua maioria no submundo e a possibilidade de eles retornarem de alguma forma era pequena. É mais ou menos assim, tudo que acontecia de estranho, de errado e de ruim naquela época, para os gregos, vinham dos mortos, né? Então, crianças que morriam, problema de saúde, vinham tudo dos mortos. Tudo que eles não conseguiam explicar também vinham dos mortos. Haviam os mortos inquietos, espíritos que por algum motivo ficavam vagando entre os mundos nesse espaço liminal, pois eles não eram aceitos no submundo, mas também não eram mais aceitos no mundo dos vivos. Os mortos inquietos são então considerados os mais perigosos e geralmente são aqueles que não receberam os ritos funerários necessários, que tiveram uma morte inoportuna ou prematura, que morreram antes do casamento ou aqueles que sofreram uma morte violenta. Acredita-se que esses mortos ficavam vagando nos liminais, como entradas e encruzilhadas triplas, locais regidos por Hecate, e por consequência os mortos que eram naturalmente atraídos para esses locais também passaram a ser parte do domínio da deusa. Para que os vivos garantissem a proteção contra esses mortos inquietos, era importante contar com a ajuda de magos, xamãs, bruxa e também de divindades como Hecate, que aliviavam a tensão entre esses dois mundos, já que os mortos poderiam causar problemas
por sua própria vontade, por estarem bravos, né, e infelizes, ou através de atos mágicos, como as lâminas de maldição, criadas por um especialista nesse tipo de magia, que era contratado por um cliente interessado e em amaldiçoar alguém. No período clássico, divindades como Hécate, Hermes e Perséfone são as mais frequentemente evocadas para ativar essas maldições. Isso porque Hécate, justamente a Senhora dos Mortos Inquietos, ela que tinha a força e o poder, né, de controlar eles. Então eles chamavam muito ela para trabalhar com essas lâminas. É importante lembrar que, apesar de ainda hoje Hécate ter essa forte ligação com os mortos, ao assumir esse papel, o lado benevolente da deusa nunca deixou de existir. Afinal, uma de suas características primordiais é justamente a sua ligação com os liminais. E mesmo a ligação com os mortos surge dessa sua face mais antiga. Vamos lá, mitologia e fontes. Em poesias e hinos, Hécate surge com tochas, acompanhada de mortos inquietos, especialmente nas noites escuras e nas encruzilhadas. Simbolismo dessa face: tochas, luz que guia entre mundos, né? Chave, abre e fecha portais, vida, morte, passado e futuro. Cães, sentinelas do limiar, percebe o invisível. Lua escura, tempo de limpeza e passagem. Iconografia e hinos clássicos destacam tochas e companhia de fantasmas e cães. Quando invocar a Nasa Eneroi? Em lutos, encerramentos, cortes de ciclos, trabalhos de proteção espiritual e apaziguamento de pesos ancestrais. Ritos de passagem, fim de relacionamento, mudanças de casa, encerramentos de padrão. O altar, você pode trabalhar no Deiponon, na lua nova, você pode usar vela escura, copo de água, taça, mel, chave, o desenho da chave, né? Alecrim, sálvia para limpeza do ambiente, a sua limpeza, né? Você pode falar conjuras, né? Tipo, Hécate, Anassa, Eneroi, rainha dos que atravessam, adoço a passagem, peço tua guarda, né? Mantras, né? Sempre repetindo 3 vezes. No limiar, tua tocha me guia. No silêncio, tua chave me liberta, né? Sempre em voz alta você fala, sempre agradece a deusa. Incensos no agradecimento no altar, não pode esquecer. Se for fazer rituais para fazer feitiços, sempre abrir o círculo mágico e fechar o círculo mágico. Você pode dar leite também para Hécate, né? Ervas como louro, olíbano. Não esquecer de limpar as velas, né? É muito importante, né? Então, são várias coisas, né, que você pode dar. É bem parecido com a Hécate que a gente trabalha no geral, né? E também você pode fazer oráculos da noite. Tem uma outra frase aqui de afirmação: eu atravesso com Hécate, o que não me pertence eu devolvo à noite, né? Tem várias afirmações que você pode fazer nas suas orações. Pode deixar o seu altar pronto para aquelas para devocional diário, né? São várias coisas que você pode fazer trabalhando com Hécate, Anassai também. Bom, gente, se você tiver alguma dúvida com relação a esse vídeo, escreve aqui nos comentários, né? Que o que eu puder te ajudar, eu vou responder, tá? Com todo carinho. Curte esse vídeo que me ajuda, eu tô começando aqui com vocês. Eu tinha começado há 1 ano atrás, mas eu tinha dado uma parada por uns problemas pessoais. Eu trabalho com as deusas negras, vou trazer bastante vídeo para vocês, para empoderamento.
e devocional também, tá? Curte, comenta, tá? Eu agradeço muito. Que Hecate esteja com vocês, tá? Que ela abençoe a todos vocês. Que assim seja e assim se faça.